Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 4. Aquilo que rege seu interior, quando está de acordo com a natureza, é influenciado pelos acontecimentos, que sempre se adapta facilmente ao que é exequível e lhe é apresentado, porque não necessita de material definido, mas move-se para o seu fim, sob certas condições, no entanto, e faz para si material daquilo que lhe é contrário, como o fogo se apodera do que lhe cai dentro, o que teria extinguido uma pequena luz. Quando o fogo é forte, logo se apropria da matéria que lhe é colocada, e a consome, e se torna mais forte por meio desse mesmo material. 2. Que nenhum ato seja feito sem um propósito, nem de outra forma que não seja de acordo com os princípios perfeitos da arte. 3. Os homens buscam retiros para si mesmos, casas no campo, à beira-mar e nas montanhas. E você também tem o hábito de desejar muito essas coisas. Mas esta é sem dúvida uma marca da espécie mais comum de homens, pois está em seu poder sempre que você escolher se retirar em si mesmo. Em nenhum outro lugar, com mais sossego ou mais liberdade dos problemas, um homem se retira do que em sua própria alma. Particularmente, quando ele tem dentro de si tais pensamentos que, olhando para eles, fica imediatamente em perfeita tranquilidade. E eu afirmo que a tranquilidade nada mais é do que a boa ordem da mente. Então dê constantemente a si mesmo esse retiro e se renove, e que seus princípios sejam breves e fundamentais, os quais, assim que recorrerem a eles, serão suficientes para purificar completamente a alma e para lhe libertar de todo o descontentamento com as coisas para as quais você retorna. Pois com o que você está descontente? Com a maldade dos homens? Recorde à sua mente esta conclusão: que os animais racionais existem uns para os outros, e que resistir é uma parte da justiça, e que os homens fazem o mal involuntariamente. E considere quantos já, depois de mútua inimizade, suspeita, ódio e luta, foram estendidos mortos, reduzidos a cinzas, e finalmente calados. Recorde à sua lembrança esta alternativa: ou a providência ou átomos, coincidência fortuita das coisas. Ou lembre-se dos argumentos pelos quais foi provado que o mundo é uma espécie de comunidade política, e fique quieto por fim. Mas talvez as coisas corpóreas ainda se prendam em você por causa do desejo da coisa chamada fama. Veja quão logo tudo é esquecido, e olhe para o caos do tempo infinito de cada lado, do presente, e o vazio dos aplausos, e a mutabilidade e falta de julgamento naqueles que fingem dar louvor, e a estreiteza do espaço dentro do qual ele está circunscrito. E finalmente fique quieto, porque toda a terra é um ponto, e quão pequeno é o recanto dela de sua morada, e quão poucos nela estão. E que espécie de pessoas é aquela que lhe louvará? Isto então permanece. Lembre-se de se retirar para este pequeno território de sua propriedade, e, sobretudo, não se distraia nem se sobrecarregue, mas seja livre, e veja as coisas como um homem, como um ser humano, como um cidadão, como um mortal. Mas entre as coisas mais prontas à sua mão para as quais se converterá, sejam estas, que são duas. Uma é que as coisas não tocam a alma, pois são exteriores e permanecem imóveis, mas nossas perturbações vêm apenas da opinião que está dentro. A outra é que todas essas coisas que você vê mudam imediatamente e já logo não serão mais. E constantemente tenha em mente quantas dessas mudanças você já testemunhou. O universo é transformação, a vida é opinião. 4. Se a nossa parte intelectual é comum, também a razão, segundo a qual somos racionais, é comum. Se assim é, comum também é a razão que nos ordena o que fazer e o que não fazer. Se assim é, existe também uma lei comum. Se assim é, somos irmãos cidadãos. Se assim é, somos membros de alguma comunidade política. Se assim é, o mundo é de certo modo um Estado.
De que outra comunidade política comum alguém dirá que a raça humana inteira é membro? E dali, desta comunidade política comum, vem também a nossa própria faculdade intelectual e de raciocínio, e a nossa capacidade de governar, ou de onde vêm elas? Assim como a minha parte terrena é uma porção que é me dada de certa terra, e aqui é líquida de outro elemento, e aqui é quente e ardente de alguma fonte peculiar, porque nada sai do nada, como nada retorna também à inexistência. Assim também, a parte intelectual vem de alguma fonte. 5. A morte é tal como a criação é, um ministério da natureza, composição a partir dos mesmos elementos e uma decomposição nos mesmos. E de modo algum, uma coisa da qual qualquer homem deveria se envergonhar, pois não é contrária à natureza de um animal sensato, e não contrária à razão da nossa constituição. 6. É natural que essas coisas sejam feitas por tais pessoas. É uma questão de necessidade. E se um homem não a quiser ter, não permitirá que a figueira tenha seu fruto. Mas, por favor, tenha isso em mente, que dentro de pouco tempo, tanto você quanto eles estarão mortos, e logo nem mesmo seus nomes serão lembrados. 7. Retire a sua opinião, e então é tirada a reclamação. Fui prejudicado, tira a queixa. Fui ferido, e o dano é tirado. 8. O que não torna um homem pior do que era, também não piora a sua vida, nem o prejudica de fora ou dentro. 9. A natureza daquilo que é universalmente útil foi compelida a fazer isso. 10. Considere que tudo o que acontece, acontece justamente. E se você observar cuidadosamente, você vai achar isso mesmo. Eu não digo apenas com respeito à continuidade da série de coisas, mas com respeito ao que é justo, e como se fosse feito por alguém que atribui a cada coisa o seu valor. Observe então como você começou, e o que quer que você faça, faça-o em conjunto com isto, o ser bom, e no senso em que um homem é devidamente compreendido como sendo bom. Mantenha-se fiel a isso em cada ação. 11. Não tenha tal opinião das coisas como aquele que lhe faz mal, ou como ele quer que você tenha, mas olhe para elas como elas são na verdade. 12. Um homem deve sempre ter essas duas regras em prontidão. Uma para fazer apenas o que a razão da faculdade de governar e legislar pode sugerir para o uso dos homens. A outra para mudar a sua opinião, se houver alguém à mão que o corrija e o afaste de qualquer opinião. Mas essa mudança de opinião deve proceder apenas de uma certa persuasão, a partir do que é justo ou de vantagem comum e assim por diante. Não porque parece agradável ou porque traz reputação. 14. Você tem existido como uma parte. Você desaparecerá naquilo que o produziu, mas antes você será acolhido de volta em seu princípio primordial pela transmutação. 15. Muitos grãos de incenso no mesmo altar. Um cai antes, outro cai depois, mas não faz diferença. 16. Dentro de 10 dias você vai parecer um deus para aqueles a quem você é agora uma fera e um macaco, se você voltar a seus princípios e à adoração da razão. 17. Não faça como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto está em seu poder, seja bom. 18. Quanta angústia evita quem não olha para ver o que seu próximo diz ou faz ou pensa, mas apenas para o que ele próprio faz, para que seja justo e puro. Ou, como diz Agaton, não olhe para a moral depravada dos outros, mas ande direto pela linha sem se desviar dela. 19. Aquele que tem um desejo ardente de fama póstuma não considera que cada um daqueles que se lembram dele também morrerá muito em breve. Então também os que sucederam, até que toda lembrança tenha sido extinta, como é transmitida através de homens que tolamente admiram e perecem. Mas suponha que aqueles que se lembrarão são até mesmo os imortais, e que a lembrança será imortal.
O que então é isso para você? E não digo o que é isso para os mortos, mas o que é para os vivos, que é elogio, certamente até onde tem uma certa utilidade. Pois agora você rejeita de modo inapropriado o dom da natureza, apegando-se a outra coisa. 20. Tudo o que é, de alguma forma, belo, é belo em si mesmo, e termina em si mesmo, não tendo o louvor como parte de si mesmo. Nem pior, nem melhor uma coisa é feita por ser louvada. Afirmo isto também das coisas que são chamadas de belas pelo ordinário, por exemplo, coisas materiais e obras de arte. O que é realmente belo não precisa de nada, nem mais do que a lei, nem mais do que a verdade, nem mais do que a benevolência ou a modéstia. Qual dessas coisas é bela porque é louvada ou estragada por ser criticada? Será que uma esmeralda é pior do que era se não for louvada? Ou ouro, marfim, púrpura, lira, lâmina, flor, arbusto? 21. Se as almas continuam a existir, como é que o ar as contém desde a eternidade? Mas como é que a terra contém os corpos daqueles que foram enterrados desde os tempos tão remotos? Pois assim como a mutação desses corpos, após uma certa continência, seja ela qual for, e a sua dissolução, abre espaços para outros corpos mortos. Assim também as almas que são removidas para o ar depois de substituírem por algum tempo, são transmutadas e difusas, e assumem uma natureza ardente ao serem recebidas na inteligência primordial do universo, e desta forma abrem espaço para as almas frescas que vêm habitar nele. E esta é a resposta que um homem pode dar sobre a hipótese de que as almas continuam a existir. Mas não devemos pensar apenas no número de corpos que estão assim enterrados, mas também no número de animais que são comidos diariamente por nós e pelos outros animais. Pois que quantidade é consumida e, portanto, enterrada nos corpos dos que se alimentam deles. E, no entanto, esta terra os recebe por causa das mudanças desses corpos em sangue e das transformações no elemento atmosférico ou ardente. Qual é a investigação sobre a veracidade dessa matéria? A divisão entre o que é material e o que é a causa da forma. 22. Não se deixe arrastar, mas em cada movimento tenha respeito à justiça, e na ocasião de cada sensação, mantenha a faculdade de compreensão. 23. O que se harmoniza comigo é o que é harmonioso para contigo, ó universo. Nada para mim é demasiado cedo nem demasiado tarde, o que para você está no devido tempo. Tudo é fruto para mim que as suas estações trazem, ó natureza. De você são todas as coisas, em você são todas as coisas. Para você, todas as coisas retornam. O poeta diz: querida cidade de Cécropes, e não diria você, querida cidade de Zeus? 24. Ocupe-se com poucas coisas, diz o filósofo, se quiser ficar tranquilo. Mas considere se não seria melhor dizer: faça o que é necessário, e qualquer que seja a razão do animal que é naturalmente social e como ele exige, pois isso traz não só a tranquilidade que vem de fazer bem, mas também a que vem de fazer poucas coisas, já que na maior parte do que dizemos e fazemos é desnecessário, se um homem remove isso, terá mais lazer e menos mal-estar. Por isso, em todas as ocasiões, o ser humano deve perguntar a si mesmo: é esta uma das coisas desnecessárias? Agora, o ser humano deve retirar não apenas os atos desnecessários, mas também os pensamentos desnecessários, pois assim os atos supérfluos não se sucederão. 25. Experimente como lhe convém a vida do homem bom, a vida daquele que está satisfeito com a sua parte do todo, e satisfeito com seus próprios atos justos e disposição benevolente. 26. Acaso já ouviu essas coisas? Olha também para essas coisas. Não se perturbe. Faça-se simplicidade. Alguém faz justiça? É a si mesmo que ele faz o mal.
Aconteceu-lhe alguma coisa? Bem, do universo, desde o início, tudo o que acontece foi dividido e distribuído a você. Em uma palavra, sua vida é curta. Você deve se voltar para aproveitar o presente com a ajuda da razão e da justiça. Seja sóbrio em seu sossego. 27. Ou é um universo bem organizado, ou um caos amontoado, mas ainda assim um universo. Mas pode uma certa ordem subsistir em você, e desordem no todo? E isso também quando todas as coisas são tão separadas e difusas e solidárias. 28. Um caráter sombrio, um caráter feminino, um caráter teimoso, bestial, infantil, animal, estúpido, falso, grosseiro, fraudulento, tirânico. 29. Se é um desconhecedor do universo quem não sabe o que está nele, nem por isso é um desconhecedor quem não sabe o que se passa nele. É um foragido, que foge da razão social. É cego, que fecha os olhos do entendimento. É pobre, que tem necessidade de outro, e não tem de si todas as coisas úteis à vida. É um abscesso no universo que se afasta e se separa da razão de nossa natureza comum, desagradando-se com as coisas que acontecem, pois a mesma natureza produz isso, e também produziu você. É uma peça arrancada do mundo que rasga sua própria alma da de animais razoáveis, que é uma só. 30. Um é filósofo sem túnica e o outro sem livro. Aqui está o outro meio nu. Pão eu não tenho, diz ele, mas eu obedeço à razão. E não consigo os meios de viver do meu aprendizado, e eu cumpro pela minha razão. 31. Ame a arte. Por mais humilde que seja que você tenha aprendido, e se contente com ela. E passe pelo resto da vida como aquele que confiou aos deuses com toda a sua alma tudo o que tem, não se fazendo nem o tirano nem o escravo de nenhum homem. 32. Considere, por exemplo, os tempos de Vespasiano. Verá todas essas coisas: pessoas casando, criando filhos, doentes, morrendo, guerreando, banqueteando, negociando, cultivando a terra, lisonjeando, obstinadamente arrogantes, suspeitando, conspirando, esperando que alguns morram, resmungando sobre o presente, amando, acumulando tesouros, desejando o consulado, poder majestoso. Pois bem, portanto, a vida dessas pessoas não existe mais. Novamente, retire-se para os tempos de Trajano. Novamente, tudo é o mesmo. A vida deles também se foi. Da mesma maneira, veja também as outras épocas do tempo e de nações inteiras, e veja quantas, depois de grandes esforços, logo caíram e foram dissolvidas nos elementos. Mas principalmente você deve pensar naqueles que você mesmo conheceu se distraindo sobre coisas inúteis, negligenciando fazer o que estava de acordo com a sua própria constituição. E agarre firmemente a isso, e se contente com isso. E aqui é necessário lembrar que a atenção dada a tudo tem o seu próprio valor e proporção, pois assim não ficará insatisfeito se você aplicar a assuntos menores que não são apropriados. 33. As palavras que eram anteriormente familiares agora são antiquadas. Assim também os nomes daqueles que eram famosos de antigamente são agora, de uma certa maneira, antiquados. Camilo, Caeso, Voso, Leonato e um pouco depois também Cipião e Catão, então Augusto, então também Adriano e Antonino. Porque todas as coisas logo passam e se tornam um mero conto, e o esquecimento completo logo as enterra. E digo isso daqueles que brilharam de uma maneira maravilhosa, pois o resto, assim que eles sopram seu último fôlego, eles se vão, e nenhum homem fala deles. E para concluir o assunto, o que é até mesmo uma lembrança eterna? Um mero nada. O que então é aquilo sobre o qual devemos empregar nossas sérias aflições? Uma coisa é esta: pensamentos justos, atos sociais, palavras que nunca mentem e uma disposição que aceita de um bom grado tudo o que acontece, se necessário,
como de costume, como proveniente de um princípio e de uma fonte da mesma espécie. 34. Entregue-se voluntariamente a Cloto, permitindo que ela teça seu fio condutor em tudo o que ela quiser. 35. Tudo é efêmero, tanto quem se lembra como quem é lembrado. 36. Observe constantemente que todas as coisas acontecem pela mudança e acostume-se a considerar que a natureza do universo não ama nada tanto quanto mudar as coisas que são e fazer coisas novas como elas. Tudo o que existe é de certo modo a semente do que será, mas você está pensando apenas em sementes que são lançadas na terra ou em um útero, mas essa é uma noção muito rudimentar. 37. Você morrerá logo. E você ainda não é singelo, nem livre de perturbações, nem sem receio de ser ferido por coisas externas, nem disposto gentilmente para com todos, nem você ainda coloca sabedoria apenas em agir com justiça. 38. Examine os princípios dominantes dos homens, mesmo os dos sábios. Que tipo de coisa eles evitam? E que tipo eles perseguem? 39. O que é mal para você não se sustenta no princípio dominante de outro, nem ainda em qualquer mutação de sua cobertura corpórea. Onde está então? É nessa parte de você que subsiste o poder de formar opiniões sobre os males. Que esse poder, então, não forme tais opiniões, está tudo bem. E se o que está mais próximo a isso, o corpo humano, é cortado, queimado, preenchido de matéria e podridão, que a parte que forma opiniões sobre essas coisas seja silenciosa. Isto é, que ela julgue que nada é mal ou bom pode ocorrer igualmente com o homem mal e o bom, pois isso acontece igualmente com aquele que vive contrariamente à natureza e com aquele que vive segundo a natureza. Não é nem conforme a natureza nem contrário à natureza. 40. Constantemente considere o universo como um ser vivo, tendo uma substância e uma alma, e observe como todas as coisas têm referência a uma só percepção, a percepção deste ser vivo, e como todas as coisas agem com um só movimento, e como todas as coisas são as causas colaboradoras de todas as coisas que existem. Observe também o contínuo girar do fio e a contextura da teia. 41. Você é uma pequena alma carregando um cadáver, como dizia Epíteto. 42. Não é mal que as coisas mudem, nem bem que as coisas subsistam em decorrência da mudança. 43. O tempo é como um rio feito de acontecimentos que ocorrem, e um riacho violento, porque assim que uma coisa é vista, é levada, e outra vem em seu lugar, e isto também será levado. 44. Tudo o que acontece é tão familiar e conhecido como a rosa na primavera e o fruto do verão, porque assim é a doença, e a morte, e a calúnia, e a traição, e qualquer outra coisa que os faça loucos ou os perturbe. 45. Na série de coisas, as que seguem estão sempre bem ajustadas às que foram antes, pois esta série não é como uma mera enumeração de coisas desarticuladas, que tem apenas uma sequência necessária, mas é uma conexão racional. E como todas as coisas existentes estão ordenadas harmoniosamente, assim as que se materializam não apresentam mera sucessão, mas uma certa e maravilhosa ligação. 46. Lembre-se do ditado de Heráclito, que a morte da terra é para se tornar água, e a morte da água é para se tornar ar, e a morte do ar é para se tornar fogo, e vice-versa. E pense também naquele que esquece onde o caminho leva, e que os homens brigam com aqueles com os quais estão mais constantemente em comunhão, a razão que governa o universo. E as coisas com que eles se encontram diariamente parecem-lhes estranhas, e considere que não devemos agir e falar como se estivéssemos dormindo, pois, mesmo durante o sono, parecemos agir e falar, e que não devemos, como crianças que aprendem com seus pais, simplesmente agir e falar como nos ensinaram. 47. Se algum Deus dissesse que amanhã morreria, ou certamente no dia depois de amanhã, não importaria muito se fosse no terceiro dia ou no dia seguinte.
a menos que estivesse no mais alto grau de espírito mesquinho, pois quão pequena é a diferença. Portanto, não pense que é grande coisa morrer depois de tantos anos em vez de amanhã. 48. Pense continuamente quantos médicos morrem depois de muitas vezes contraírem suas sobrancelhas sobre os doentes, e quantos astrólogos depois de preverem com grandes fingimentos a morte de outros, e quantos filósofos depois de intermináveis discursos sobre morte ou imortalidade, quantos heróis depois de matarem milhares, e quantos tiranos que têm usado seu poder sobre a vida de homens com terrível insolência como se fossem imortais. E quantas cidades estão completamente mortas, por assim dizer, Hélice, Pompeia e Herculano, e mais uma infinidade de outras. Acrescenta-se ao cômputo todos os que conheceu, um após o outro. Um homem, depois de enterrar outro, foi sepultado morto, e outro enterra-o, e tudo isso em pouco tempo. Para concluir, observe sempre como as efêmeras e inúteis coisas humanas e o que era ontem um pouco de esperma, amanhã será uma múmia ou cinzas. Passa, então, por este pequeno espaço de tempo em conformidade à natureza e termina sua jornada em plenitude, como uma azeitona cai quando está madura, abençoando a natureza que a produziu e agradecendo a árvore em que cresceu. 49. Seja como o promontório, contra o qual as ondas se quebram continuamente. Contudo, ele permanece firme e doma a fúria da água que o circunda. Estou feliz porque isso aconteceu comigo? Assim não, mas feliz estou eu, embora isso tenha acontecido comigo, porque continuo livre da dor, nem esmagado pelo presente, nem temendo o futuro. Pois uma coisa como esta poderia ter acontecido a todo homem, mas todo homem não teria continuado livre da dor em tal ocasião. Por que então isto é mais uma desgraça do que uma boa fortuna? E você, em todos os casos, chama isso de infortúnio de um homem, o que não é um afastamento da natureza do homem? E uma coisa lhe parece ser um desvio da natureza humana, quando não é contrária à vontade da natureza humana? Bem, você sabe a vontade da natureza. Será então que isso que aconteceu o impedirá de ser justo, magnânimo, temperado, prudente, cauteloso, seguro contra opiniões inconsideradas e falsidade? Impedirá que você tenha modéstia, liberdade e tudo mais? Pela presença do qual a natureza do homem alcança tudo que é sua? Lembre-se também, em cada ocasião que o leva à irritação, a aplicar este princípio. Não que isso seja um infortúnio, mas que suportá-lo nobremente é boa sorte. 50. É uma ajuda grosseira, mas ainda assim útil para o desprezo da morte, passar em revista aqueles que se mantiveram com tenacidade na vida. O que ganharam, então, mais do que aqueles que morreram cedo? Certamente eles jazem em seus túmulos em algum lugar finalmente. Cadiciano, Fábio, Juliano, Lépido ou qualquer outro como eles, que levaram muitos para serem enterrados e depois foram levados a cabo eles mesmos. Ao todo, o intervalo é pequeno entre o nascimento e a morte. E considere com quanta angústia e em que companhia de que tipo de pessoa e em que corpo débil este intervalo é laboriosamente passado. Não considere então a vida uma coisa de qualquer valor, pois olhe para a imensidão do tempo atrás de você e para o tempo que está adiante de você, outro espaço sem limite. Neste infinito, então, qual é a diferença entre aquele que vive 3 dias e aquele que vive 3 gerações? 51. Corra sempre para o caminho mais curto, e o caminho mais curto é o natural. Por conseguinte, diga e faça tudo em conformidade com a razão mais sólida, pois tal propósito liberta um homem de problemas e da guerra e de todo o artifício e ostentação.